O design, para mim, ele se ressignificou na minha vida. Eu sempre tive, desde adolescente, vontade de trabalhar com design editorial. Eu tinha muita vontade de trabalhar em revista, em editora de revista, assim, quando eu era adolescente, eu olhava, folhava as revistas, eu achava lindo algumas diagramações, eu falava, poxa, eu queria fazer parte disso. E na época eu queria muito, eu não sabia como, e eu estudava um pouco sobre design, né, só que um pouco mais voltado para a web naquela época, né, então eu comecei a me aventurar, né, 2004, 2005, 2006, um pouco no web design, porque eu gostava muito de blog, então eu acabava fazendo templates para blogs, eu fazia personalizações, eu achava aquilo o máximo, eu achava lindo, e para mim eu ia de alguma maneira trabalhar com aquilo. E aí o tempo foi passando, né? Eu me formei, né, no ensino médio, chegou na hora de eu fazer uma faculdade, eu queria muito fazer editoração, porque, né, como eu falei, agora vai ser o momento de eu começar a trabalhar com a parte de edição de revista, eu quero trabalhar numa editora. E foi muito engraçado que eu prestei, né, um curso, chamava Editoração na USP, que era um curso muito pequeno e acabou não dando certo. Aí eu optei por fazer publicidade e propaganda. E eu pensei, bom, né, trabalhando com publicidade, eu sei que eu tenho uma frente ali que eu posso trabalhar com design, né? Comecei a conhecer um pouquinho assim dos mercados de agência, né, mercados publicitários. E foi muito legal porque expandiu um pouco mais o meu horizonte, né? Qual que seria a possibilidade de trabalhar com design, que até então ali para mim era toda a parte estética, né? Layout das coisas. E foi muito bacana, né? Eu trabalhei por muito tempo, né? De 2011 até 2016, eu trabalhei em agências de publicidade, né? Sempre como na parte de direção de arte. Então, para mim ali, designer é aquilo, né? Eu fazia anúncios, eu fazia vídeos, eu fazia propagandas voltadas para ponto de venda, né? Eu lembro que me especializei em diversas frentes, né? Eu estava bem ninja, assim, do pacote Adobe. Eu lembro que eu sabia várias manhas, vários hacks, assim. Eu falava, nossa, eu sou muito designer, né? Coitada. E aí, depois de um tempo, aquilo parou um pouco de fazer sentido para mim, porque muitas pessoas que, né, que trabalham nesse ritmo de agência vão trabalhando, 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 entregando, entregando, entregando. E aí eu vivia todos os dias fazendo várias peças diferentes e no fim eu não conseguia, sei lá, eu tinha um apreço por uma arte que eu fazia, no outro dia eu tinha que fazer outra. Então era um ciclo muito rápido e aquilo me deixava um pouco ansiosa. E aí eu comecei a ter diversos ali, né, conflitos comigo mesma, tipo assim, será que é isso que eu gostaria de fazer? Poxa, mas eu só sei fazer isso, só sei fazer design. E aí foi quando eu comecei a ressignificar também o que era design e comecei a estudar outras frentes do design, né? Eu vejo que UX para mim é uma maneira de você entender, né, empatizar completamente com aquela pessoa que usa o seu produto. E a partir do momento que você entende de fato, né, qual que é a interação dela que ela tem com o seu produto e como que aquilo pode impactar na vida dela de diferentes maneiras, né? Eu falo bastante de jornada, de entender a jornada desse usuário, porque eu acho que é a ferramenta principal de você que está começando a estudar sobre UX, começando a ler sobre UX design, como que eu posso aplicar aquilo no meu negócio. Eu sempre faço a pergunta: você conhece o usuário? Ah, eu conheço meu usuário, mas você conhece a interação que ele tem com o seu produto, com o seu serviço? Ou você realmente conhece ali qual que é o dia a dia dele, quais são as necessidades que ele tem, qual que é a jornada que ele tem ali com a sua empresa, como que aquilo pode refletir na vida dele, qual que é a vontade que ele tem para a vida dele? Então, assim, duas ferramentas essenciais que eu sempre falo é persona e jornada. Conheça muito bem o seu usuário. A partir do momento que a gente tem essa visão de vou conhecer esse usuário, a gente começa a ter, né, inúmeros insights, oportunidades de como melhorar, né, o meu serviço para melhorar de fato a vida dele, né? Então, com o UX design, ele, para mim, é mais do que também pensar numa interface de um aplicativo bonita, né? É você pensar em tudo que está em volta ali do usuário para que aquilo faça sentido para ele, né? Aquela interface linda que ele interage, às vezes não faz sentido, às vezes para o momento que ele está ali
o momento que ele tem ali na vida, o momento que ele usa o seu produto, tem que entender muito bem o seu usuário. Então, o UX para mim é você poder conhecer muito bem o seu usuário, a jornada dele, para você a partir daí começar a estudar estratégias e maneiras de resolver a vida dele, de atender a necessidade dele. O Donald Norman, ele traz sempre exemplos do dia a dia, né? Tem até um livro dele que eu indico muito, que chama Design do Dia a Dia, que ele traz vários exemplos de como aquilo que está ali no nosso dia não tem nada a ver com produto digital, é como aquilo tem uma interação e como teve um designer por trás daquilo ali que pensa ali numa boa experiência. Um exemplo que ele traz, assim, por exemplo, são as maçanetas de porta. Tem umas maçanetas, por exemplo, que tem uns designs diferenciados, que você abre puxando para cima, para fora, etc. Mas aquilo não é intuitivo. Então, de que maneira, como a gente começa até a refletir sobre o design de uma maçaneta, é muito louco, porque, cara, a gente começa a entender muito mais sobre o que é intuitivo também para o usuário. Então, você começa a ver esses exemplos do dia a dia, você fala, cara, experiência, né? A experiência tá em tudo, como a gente fala, né? O próprio Norman, ele fala muito, né? Experiência, design de experiência tá em tudo que a gente tem interação de fato, não é só ali no aplicativo lindinho que a gente tá vendo, né? E diferentes aplicações que a gente consegue ver ali, né, do UX, além de produtos digitais, a gente tem hoje, por exemplo, para design de carros, a gente tem muitas pessoas pensando em experiência, né? Vocês nunca pararam para se pensar por que é tão intuitivo você entrar dentro de um carro e saber pelo menos os comandos básicos? Dar uma seta, a buzina. Então, assim, hoje existem profissionais de UX também dentro até do mercado automobilístico, não só desenvolvendo, né, a plataforma ali de som que a gente imaginar, porque tem uma interface bonitinha, mas está pensando também ali na experiência, né, do passageiro, né, do passageiro não, do motorista e também do passageiro, né. Então a gente começa a ver a aplicação do UX design muito mais além do que fazer, né, uma UI, né, que eles chamam uma UI bonitinha de um aplicativo. E é muito bacana, porque quando a gente está pensando em experiência, cara, ela pode ser off, ela pode ser on. Então tem diversas aplicações. Quando a gente parte do princípio que design é um layout bonito, a gente acaba se limitando, né, na aplicação do design. Então, por exemplo, quando eu trabalhava em agência, né, quando eu realmente só fazia layout atrás do outro, eu não conseguia enxergar como o meu trabalho poderia ser aplicado diretamente à estratégia de uma empresa. Ou, enfim, à estratégia de uma campanha. Mas mal eu também sabia que indiretamente, né, quando a gente faz um layout, a gente também está contribuindo, né, para a estratégia. Mas assim, eu não tinha visão mesmo de como aquilo poderia, às vezes, tomar rumo de um negócio, poderia mudar o rumo de alguma decisão que a gente estava tomando ali, né. E eu comecei a perceber muito isso quando eu comecei a estudar de fato o UX design, né? Quando a gente começa a pensar no design como experiência e não só como visual, a gente começa a olhar outras frentes do design. Tipo assim, o visual, óbvio que é importante. O visual é importante, não é que eu parei de me preocupar com o visual. Me preocupo sim, mas agora eu me preocupo também com toda a frente, né? Que o design proporciona. Por exemplo, quando a gente fala de experiência, a gente está falando ali da experiência do usuário a partir do momento que ele tem uma interação, né, com o nosso produto, a nossa marca, e assim, pensando na jornada dele completa. E quando a gente fala, né, da jornada completa, às vezes a própria interface e o design em si tá ali só em um ponto específico, mas e todo o resto? Eu gosto muito de quando eu comecei a estudar, né, o design, né, o UX design, eu lembro de ter visto um vídeo do Donald Norman e ele fala, né, tipo, poxa, quando você compra um computador lindo, que, enfim, tem lá um design maravilhoso, mas você se frustra porque a caixa dele é muito grande e você não consegue nem tirar ele da loja. Você tem que contratar um carreto, ele não cabe no seu porta-mala. A sua experiência ruim começa ali. E aí você fala, poxa, quando a gente então tá falando de design, mas também tá pensando na experiência dele como um todo, é óbvio que a gente vai começar a pensar em estratégia. Porque, cara, se a gente está entregando ali um produto lindo, mas ali o resultado dele final foi muito grande, a gente tem que pensar, por exemplo, como que as pessoas vão transportar esse produto da loja para casa?
Então a gente começa ali a pensar também em estratégias, seja de logística, seja estratégia de definição de produto. Então, tipo assim, então joga fora, vamos repensar num produto que seja mais compacto, porque o nosso usuário ali, ele está procurando uma solução compacta. Então, quando a gente começa a reverter um pouco dessa reflexão, a gente consegue entender, né, o papel do design em diferentes pontos da jornada desse cliente, desse usuário, e a importância dele ali. E se a gente começar a voltar com esse mindset sempre pensando em resolução de problemas, a gente consegue expandir ainda mais, né, a nossa atuação. Então, por diversas vezes eu tô ali, né, na empresa que eu trabalho, junto com diretoria, pensando ali no futuro de uma decisão que a gente vai fazer, de um produto nosso, e a gente tem que pensar, poxa, mas e a pessoa que está usando ali, o que ela está achando? Então eu vejo que o papel do designer também é trazer essa visão, né, essas múltiplas visões, a visão da jornada do usuário todo, para você poder tomar ali, né, a melhor decisão, a melhor estratégia, seja para o seu produto, seja para o seu serviço, seja para o seu negócio. E você tem que ser a ponte, né, entre o usuário e o produto. Então você tem que entender qual que é a necessidade dessa pessoa que está usando seu produto, seu serviço, e traduzir ela em melhorias, né, para o seu negócio. Então, a gente começa ali a ter um papel muito mais amplo, e isso, quando eu comecei a aprender e aplicar isso, foi muito bacana. Eu comecei até a ver mais sentido no que eu fazia. O design, por si só, ele é um grande resolvedor de problemas, né? Então, a gente tem ali uma necessidade de negócio, uma necessidade do produto ou uma necessidade do usuário. Com as ferramentas do design, a gente consegue ali trabalhar para poder construir algo novo, né? Algo que atenda à satisfação do nosso usuário, cliente, e também alinhado, né, à estratégia do nosso negócio. Então, acho que o grande papel, assim, a grande importância de fato, né, do nosso papel como designer, além de fazer essa ponte, né, que eu havia falado, entre a necessidade do nosso usuário com a empresa, é também entender até que ponto ali a nossa empresa pode trazer esse melhor serviço, produto para esse usuário. Porque também de nada adianta a gente construir uma solução inovadora, incrível, que vai resolver a vida do usuário 100%, se aquilo não é viável para a empresa, se aquilo não é viável para o negócio. De nada adianta a gente construir uma interface linda e maravilhosa que, de repente, né, o nosso sistema não consiga comportar aquela interface, não seja viável de ser desenvolvido. Então, mais do que trazer essa visão, né, do usuário, a gente tem que ser um grande mediador e tentar sempre enxergar ali o meio termo. O que está sendo melhor para o meu negócio, o que vai ser viável e o que vai entregar uma boa experiência. Então, a gente tem que estudar, né, além das ferramentas do design, a gente também tem que entender muito sobre o negócio, tem que entender muito sobre até um pouco de finanças, né, para você entender como que você viabiliza aquela ideia, como que você vai remunerar aquela ideia. Então, a gente tem que começar a ter um conhecimento um pouco mais multidisciplinar, para a gente poder entregar aquela solução e de que fato ela exista, né? E faça sentido para o usuário, para a empresa e para todo mundo. E hoje eu vejo que design é uma maneira de você resolver problemas.